Dizem as obras que tratam sobre a história da humanidade, que num período razoavelmente remoto em relação a este que vivemos, a humanidade passava por um período extremamente singular, marcado pela saída do processo de escuridão do conhecimento, a partir da hora em que a civilização começava a se formar na face do planeta. Era o período da nossa primeira transição planetária, o período marcado pela saída da humanidade do nosso processo de mundo primitivo para ingressarmos na condição de mundo de provas e expiações. Conquistas consideradas extraordinárias para aquele período, qual seja a descoberta do processo da agricultura, do plantio para a colheita de frutos semelhantes aos plantados, a ideia dos primeiros conceitos de Estado e também, fundamentalmente, a conclusão das ideias sobre como gravar, ainda que fossem em tábuas de argila, o pensamento humano, fazia surgir sobre a história da humanidade a escrita, marcando definitivamente o final do período da chamada pré-história para o início da história. Nesse período em que o homem se ensaiava para iniciar a sua entrada no processo civilizatório, nós iremos perceber, no dizer das obras espíritas, a chegada de uma quantidade muito grande de espíritos que aportavam no planeta, vindos de outros lugares do universo, promovendo através da sua chegada um processo de enxertia na humanidade terrestre, fazendo com que, dentro da estrutura do nosso orbe, basicamente 2 grandes grupos de espíritos aqui se estabelecessem. O primeiro deles, formado por essas almas simples, recém-saídas da animalidade, desconhecedoras de uma série de conquistas que nós iríamos fazer ao longo da história da humanidade. Espíritos ainda muito simples, ignorantes de muitas coisas, desconhecedores da ciência, dos valores da filosofia, das compreensões da religião e dos conhecimentos expressos pela arte. Almas profundamente ignorantes estavam, nesse momento, se encontrando com almas bastante avançadas. Espíritos de uma inteligência singular vinham se juntar aos espíritos da Terra, promovendo com esse processo de enxertia o resultado final de um novo estilo de vida na Terra, com a chegada de espíritos que vinham de outros orbes para compor a humanidade terrestre, impulsionando o progresso da humanidade. Mas o que fariam espíritos tão inteligentes chegando na humanidade nesse período? Por que motivo, em uma época tão remota, marcada por tantos desconhecimentos, por tanta ignorância, por que motivo almas com conhecimentos tão relevantes viriam reencarnar na Terra nesse período? Dizem as obras espíritas que esses espíritos para cá vinham num propósito de ganhar não mais simplesmente conhecimento intelectual, porque eles já estariam fartos de tudo isso. Vinham buscar experiências que dulcificassem as suas almas no processo de transformação de seus valores, impulsionando suas almas na busca de novas verdades no campo moral, aonde ainda possuíam graves atrasos. Eram espíritos marcados, portanto, por um acentuado conhecimento intelectual, mas um conhecimento moral profundamente atrasado, justificando que viessem de outros lugares do universo para comporem a humanidade da Terra, construírem aqui o saber terráqueo e, ao mesmo tempo, oferecerem a si próprios
as experiências que promoveriam certamente as suas transformações no caminho da evolução. Seus mundos de origem não suportavam mais a intensidade das suas imperfeições. Os mundos de onde vieram estavam marcados por transformações muito profundas e estavam passando para um novo estágio de estrutura social. E esses espíritos, então, chamados pela própria vida, vinham migrando do universo de outros lugares para renascerem na Terra e iniciarem aqui a construção de uma nova história. Nesse grupo de espíritos que chegava na Terra com esse objetivo, havia dentro dele dois subgrupos. Havia um grupo que verdadeiramente era marcado por espíritos endurecidos, difíceis, complicados, cheios de diversos problemas. Almas que não conseguiram mais ficar nos seus mundos de origem e por isso vieram para cá. Mas havia um segundo grupo. Não era um segundo grupo numeroso, era um segundo grupo pequeno. E não era grande, mas era formado pelas almas que amavam muito e que, em função do amor que devotavam àqueles que migravam, teriam vindo dos lugares do universo distante para acompanharem o processo de desenvolvimento das almas, que aqui iriam se fortalecer nas provas que o planeta ofereceria e, ao mesmo tempo, teriam a possibilidade até de encarnarem entre os homens para trazer uma mensagem de consolação e de amor para esses espíritos que, de certa maneira, ainda eram sedentos de paz. Tinham grandes conquistas do ponto de vista intelectual, mas eram, na verdade, marcados por graves fragilidades quanto à conduta, quanto aos valores da relação do homem com Deus, com o próximo e diante de si mesmos. Assim, portanto, na Terra, essas almas aqui aportaram em um período em que praticamente nada do saber existia sobre o planeta. Eram espíritos que vinham numa condição extremamente primitiva. As civilizações por serem construídas, os povos por serem ainda erigidos. Havia somente a vida simples daqueles que aqui viviam e que haviam saído da pré-história e que pouco poderiam oferecer em termos de conhecimento para essas almas que se sentiam como que degradadas, que se sentiam como que exiladas, como que abandonadas em um local sombrio e doloroso, como se antes tivessem vivido num paraíso maravilhoso e que por sua desobediência aos deuses ou a sua desobediência ao Criador, haveria perdido a concessão de viver nesse lugar maravilhoso, cheio de paz, e teriam mergulhado num universo sombrio de dores e de sofrimentos que eles observavam como se fosse uma punição para o seu processo interior de desobediência a essas leis. Exatamente pela necessidade que eles tinham de se organizarem e conseguirem suportar as provas que eles iriam passar, para que eles não se desesperassem nos lugares sombrios aonde eles estavam vivendo, sem nenhuma perspectiva tecnológica. Essas almas profundamente aflitas precisavam necessariamente de algo que lhes pudesse preencher a alma e dar a eles a certeza de que não se encontravam sozinhos no universo e que, de alguma maneira, alguém pudesse acenar para eles lições de vida para que eles encontrassem a porta verdadeira e pudessem, assim, libertar-se do jugo de suas imperfeições morais, das suas angústias e dos sofrimentos profundos. Reconhecer-se na condição que se encontravam,
de espíritos que haviam perdido tantas e tantas condições de progresso, observavam seus corpos, as condições rudes de suas vidas, e muitos deles diziam que, na verdade, eles poderiam dizer que, no processo da vida, os seus próprios deuses eram como se fossem mesclas de homens e animais, porque eles se sentiam como se fossem verdadeiros animais pelos corpos que agora habitavam e que lhes impunham dores muito grandes pela sensação de degredo que eles experimentavam. A seu socorro, a benefício da sua saúde espiritual, e para que eles não perdessem as esperanças no futuro, era imperioso dizer a esses homens que a vida não era somente essa. Era imperioso trazer a essas criaturas a informação de que a vida prossegue para sempre e que esta encarnação que viviam não seria a única que eles iriam viver. Eles precisavam de uma informação preciosíssima para que pudessem acalentar dentro de si a imensidão de suas dores. Saber que viveriam outras vezes, saber que teriam a possibilidade de experimentar outros corpos mais felizes, compreender que a vida não se restringia à única existência e garantir a eles um sucesso, um progresso e uma aventura espiritual marcada pelo esforço de transformação, era a mensagem da hora, que deveria ser oferecida para esses espíritos amargurados, a fim de que eles conseguissem suportar as inúmeras dores que atravessaram. O que vai acontecer então em função disso? Para descedentar essas almas desesperadas, para garantir a capacidade de suportarem as suas dores. Algumas daquelas entidades misericordiosas que vieram junto com eles, compondo a população que migrou para o planeta Terra, aqueles que estavam na condição de mentores, de auxiliares, de missionários, ofereceram-se para renascer no planeta, sob a gestão do nosso governador planetário, Jesus, para que, encarnando entre aqueles homens, trouxessem verdades espirituais que acalentassem seus corações, que oportunizassem a essas almas a quebra das angústias profundas que eles traziam. É por esse motivo que as primeiras revelações surgidas sob a face do planeta, as primeiras religiões que aqui se erigiram, aquelas que são chamadas de religiões do braço védico, ou seja, as religiões que nasciam baseadas fundamentalmente no conhecimento dos Vedas, iriam ter o perfume da reencarnação. Iriam trazer desde o princípio a verdade das múltiplas existências, para que esses homens pudessem suportar o desespero que significava viver numa condição tão amarga como aquela que eles atravessavam. Era preciso oferecer a esses espíritos a condição do entendimento de que a vida no corpo não era só essa. Então, sem exceção, todos os grandes braços religiosos surgidos na mais remota antiguidade não falavam simplesmente da existência da vida após a morte. Não falavam simplesmente da existência da alma. Não falavam simplesmente da existência do espírito que vive na carne e que após a morte volta para o mundo espiritual. Não. As revelações oferecidas nesse período da humanidade eram marcadas pela certeza dos renascimentos. A palavra reencarnação, evidentemente, não era utilizada, porque naquele período ela ainda não havia sido criada. Ela vai ser criada por Allan Kardec a partir da composição da mensagem espírita. Mas nós encontramos
outras informações contidas em outros lugares que apresentavam para nós a compreensão das múltiplas existências corporais. A primeira dessas obras trazidas sobre o planeta, os Vedas, era composto de vários cânticos chamados de Upanishads e os seus Aranyakis. E nesses cânticos, nesses poemas que traziam os conhecimentos espirituais, principalmente dentro do Rig Veda, nós conseguimos encontrar dentro desse texto frases extremamente nítidas, claríssimas sobre o processo da reencarnação, nos asseverando que no período no qual os Vedas vieram sobre a face do planeta, asseverado como sendo aproximadamente há 6.000 anos antes do Cristo, então é um período extremamente remoto, uma época bastante antiga. E lá nós encontramos a seguinte informação contida nos Vedas. Vejam como os Vedas eram precisos. Dizem os autores dos Vedas: se vos entregardes aos vossos desejos, só fareis condenar-vos a contrair ao morreres novas ligações com outros corpos e com outros mundos. Eles não somente sabiam da reencarnação, eles não somente sabiam que os nossos erros é que fariam que nós tivéssemos essa nova oportunidade, como também sabiam que a migração entre mundos existia. É fantástico demais nós percebermos que numa época tão remota, em que o Egito Antigo estava começando a se ensaiar, nós já tínhamos nos Vedas informações preciosas nesse sentido. Nós temos uma obra de Paul Gibier que fala algumas coisas sobre os Vedas surpreendentes, dizendo que eles já estavam no planeta há 58.000 anos. É uma data muito remota, mas é a data que está escrita na obra de Paul Gibier, 58 milênios atrás. Outros autores dão números mais modestos, falam de números mais próximos de nós. Mas, independente de tudo isso, essas frases apresentadas há tantos milênios atrás nos sinalizam a lucidez dessas almas para compreenderem essas informações em tempos tão antigos, aonde basicamente as civilizações grandiosas que nós conheceríamos no futuro, como a civilização egípcia, a civilização romana, a grega, gregos e romanos ainda não davam nem o primeiro sinal de sua existência, e os Vedas, com a sua pujança, já falavam não somente da imortalidade, mas da reencarnação e da migração planetária em um tempo que nem se conseguiria imaginar. Embora muitas pessoas atribuam ao Buda uma frase que é muito repetida como sendo dele, e ele realmente falou, é fato, está dentro dos seus textos, daquilo que foi registrado como sendo suas falas, ela, na verdade, pertence aos Vedas. A frase que diz: "Sê como o sândalo que perfua o machado que o fere", que é uma maneira mais poética de relembrarmos a frase do Cristo: "Amai os vossos inimigos". Os Vedas, portanto, foram a base do pensamento que iria compor o ideário do período na construção das civilizações mais antigas do Oriente. Não tardou para que na própria Índia, aonde já havia surgido os Vedas, surgisse também o Mahabharata, um poema enorme de aproximadamente 100.000 versos, que contém dentro dele um trecho muito significativo chamado Bhagavad Gita, composto a partir das falas de Krishna nos seus vários discursos nos 18 cantos que compõem o Bhagavad Gita. Também no Bhagavad Gita iremos encontrar já um aprimoramento desse processo de compreensão do que seja
a vida após a morte, e a reencarnação é apresentada com mais nitidez do que nos Vedas. É um texto muito antigo. Existe esse texto, segundo os estudiosos, há 5.200 anos. 3.200 anos antes do Cristo. Para se ter uma ideia, Moisés é 1.300 anos antes de Jesus. Esse texto é 2.000 anos antes de Moisés. Olha o que diz o Krishna. Vejamos as frases que tem no Bhagavad Gita. Diz o Krishna: o destino da alma após a morte constitui o mistério dos renascimentos. Então, após a morte, o que tem do lado de lá? O mistério dos renascimentos. Mas será que ele estaria falando reencarnação? Ou será que esses renascimentos ele quer dizer que morre aqui para nascer no mundo espiritual? Será que a gente não está entendendo equivocado? Não estamos, porque no Cântico 2º, são 18 cantos, no Cântico 2º, no verso 22, ele diz: assim como tiramos do corpo as roupas usadas e as substituímos por novas, assim também o espírito abandona a velha morada e entra em uma nova, preparada para ele. E ele aprofunda, discute questões sobre lei de causa e efeito há 5.200 anos atrás. Estou falando de 5.000 anos atrás. Diz o Krishna: todo renascimento, feliz ou desgraçado, é uma consequência das obras praticadas nas vidas anteriores. Aqui está a lei de causa e efeito. Aqui estão as verdades espirituais que estão na lei da natureza, apresentando para nós como que as relações do hoje estão vinculadas ao ontem, mostrando que as nossas vidas, felizes ou não, estão entrelaçadas com a lei de causa e efeito. E, por fim, coroando todas essas leituras que nós encontramos dentro dos textos que o Krishna apresenta, em um certo momento em que ele fala de si próprio, aonde ele diz: eu estou em vós, mas vós não estáis em mim, porque eu estou em você, mas você não está em mim, que está contido na letra da música Gita, ele diz em seguida: tanto eu como vós temos tido vários renascimentos. Aí ele está mostrando que ele também é uma alma que evolui, que ele não é criado puro, mas um conceito que nós encontramos dentro da doutrina espírita expresso nos Vedas. O próprio Krishna diz: eu também passei por vários renascimentos. Então diz ele: tanto eu como vós temos tido vários renascimentos, mas tem uma diferença. Os meus só de mim são conhecidos. Os meus só de mim são conhecidos. Porém, vós, nem mesmo os vossos sabeis. Então, ele está comentando que, à medida que a alma evolui, chegando no ponto onde ele está, a compreensão sobre o seu passado lhe é revelada. O espírito, então, contempla seu passado. O Krishna consegue enxergar as suas múltiplas existências. Mas a criatura típica do planeta Terra não teria essa compreensão. As múltiplas existências, portanto, ecoavam na humanidade há 5.000 anos atrás, porque os homens daquela época precisavam dessa informação, tinham necessidade desse conhecimento para suportarem suas dores. E eles conseguiam entender essa mensagem. Sua capacidade intelectual mergulhava esses saberes e conseguia refletir sobre eles. É por isso que eles eram tão profundos, tão completos. E, impressionantemente, à medida que esses conhecimentos eram oferecidos para os homens, eles iam naturalmente compreendendo a necessidade de mudança. Eles iam transformando as suas vidas, oferecendo uma leitura diferente do existir e permitindo com que eles, então, alcançassem a condição mínima de regresso para seus mundos de origem.
Essas revelações chegavam e era como se abrissem as comportas das almas dos homens, e aquelas almas migradas que sofriam o processo do seu aparente degredo despertavam para as realidades do espírito e, mudando o seu proceder, abraçando o desejo de se transformarem, ganhavam asas e voltavam para seus mundos de origem. A Índia, portanto, com suas verdades multimilenares, abriu as comportas de retorno para muitas almas que vieram migradas para o planeta a partir dos missionários que reencarnavam na Terra, acenando com verdades imortais, ajudando essas almas a poderem despertar para as realidades do espírito. A mesma coisa acontecia em outros lugares. A civilização egípcia, por exemplo, conhecida como grande conhecedora dos mistérios da imortalidade, e que, segundo Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, teria sido o grupo menos endividado que veio para o planeta e, portanto, voltou de maneira muito rápida, construiu uma civilização muito calçada em cima da ideia da imortalidade. Tinham compreensões muito nítidas sobre a questão dos renascimentos, e seus sacerdotes ofereciam uma religião para o povo, uma religião politeísta, sem grandes aprofundamentos, mas para seus iniciados oferecia verdades bem mais profundas. Por que essa diferença? Por que iniciados? Porque os iniciados eram as almas migradas, eram as almas que conseguiam ouvir essas doutrinas e dizer: eu entendo o que está sendo dito, eu consigo compreender. Mas os espíritos outros, que eram da terra, e aquelas outras almas migradas que, apesar de já terem conhecimento bastante grande, eram ainda muito indiferentes com relação aos aspectos da fé, da religião e das crenças, não conseguiam entender. Então, por isso, segregava-se esse conhecimento a um grupo, e o grupo dos iniciados mergulhados saberes no Egito extraordinários. Que saberes eram esses? Ensinavam os sacerdotes egípcios as seguintes expressões. Está escrito nos livros que ensinavam os iniciados egípcios a seguinte frase: vejam se isso não faz todo sentido com relação ao que o Espiritismo apresenta. Dizem eles: as almas inferiores e más, perversas, as almas inferiores e más, ficam presas à terra por múltiplos renascimentos. Porém, as almas virtuosas se elevam às esferas superiores e se banham de luz. Eles sabiam até como sair da terra. Eles sabiam como era. Que recursos eu precisaria desenvolver para que eu conseguisse sair do planeta? Quais eram os ingredientes que eu precisaria desenvolver? Virtudes. Exatamente o que lhes faltava. Então, os conhecimentos egípcios possuíam essas verdades, isso milhares de anos antes daquilo que nós poderíamos conceber que a humanidade já tivesse. No período do Egito Antigo, na época do sacerdócio do Egito Antigo, onde os homens se debruçavam sobre os seus textos, 2000 anos antes do nascimento do Cristo, nós vamos encontrar as verdades espirituais derramadas sobre esse povo, despertando muitos espíritos que, a partir das lições que eram oferecidas, também voltavam aos seus mundos. E esse conhecimento do chamado fenômeno dos renascimentos também eram oferecidos pelos egípcios. Entre os hebreus também não foi diferente. Os hebreus possuíam dois conjuntos de verdade: as verdades da Torá, da Mishnah, as verdades que eram ensinadas dentro daquele estudo mais terreno das coisas, e a Cabala judaica, que abria para os seus iniciados os conhecimentos extraordinários da reencarnação, chamada pelos cabalistas como sendo Gilgulin, ou Gilgul é um ciclo, Gilgulin, os ciclos reencarnatórios. Existe uma obra dentro da Cabala
chamada Sha'ar HaGilgulin, o Portal das Reencarnações, que oferecia exatamente os mecanismos de como se processa toda essa grande e majestosa lei do processo do renascimento dos homens. A cabala judaica, muito antiga, era oferecida em tradição oral durante muito tempo, até que no período um pouquinho após o Cristo, lá pelo ano 70, seus conhecimentos são colocados no papel a partir de um rabino chamado Rabi Shimon Bar Yochai. Ele iria escrever uma obra de 22 volumes, chamada Zohar. O Zohar, junto com uma outra obra mais antiga que ela, que só tem 3 páginas, chamada Sefer Yetzirah. Esses 2 livros são a base estrutural de toda a Cabala no mundo. E o que fala a Cabala? A Cabala diz que existe um Deus único, que existe uma alma, que essa alma vive no mundo espiritual, que ela reencarna, que ela pode se comunicar com os homens através do fenômeno que ela se apresenta, que os espíritos podem manter contato com os chamados vivos, que existe a evolução das criaturas no sentido do progresso espiritual, que nós, antes de renascermos, possuímos um planejamento que é feito antes de nascer para que a gente consiga executar entre os homens aquilo que está planejado para nós. E mais do que isso, nos fala que a chave para promover em nós a felicidade está no processo do autoconhecimento, na libertação progressiva das nossas imperfeições, através de um caminho que é oferecido na Cabala, chamado Etz Haim, a árvore da vida, que com as suas 10 emanações, o indivíduo vai estudando, vai aprendendo e vai seguindo por aquele caminho até alcançar a plenitude. O conhecimento da reencarnação está no eixo da Cabala. E isso já fazia parte do conhecimento dos iniciados desde o período antigo. E os essênios eram os grandes guardadores desse conhecimento, enquanto ele ainda era, na verdade, um conhecimento como que não colocado no papel, ainda era uma tradição oral. Mais próximo de nós vamos perceber que aconteceu um fenômeno bem interessante, que é que muitos daqueles que estavam na Índia, a partir do conhecimento védico, do conhecimento de Krishna através do Bhagavad Gita, voltaram, mas alguns haviam ficado. Ainda havia almas para serem trabalhadas. Então, no Egito, muitos já haviam ido embora. A Cabala judaica ajudou para que muitos dos hebreus que já estavam em condições de entendimento fossem embora. Mas ainda na Índia existiam muitos espíritos que precisavam de algumas informações para terminarem de se transformar. É por isso que 600 anos antes do nascimento de Jesus, nós vamos ter um outro missionário que aparece naquela região, chamado Siddhartha Gautama, oferecendo frases fortíssimas. E vejamos o quanto estas frases são semelhantes ao Espiritismo. Diz o Buda: a ciência e o amor são os fatores essenciais do universo. Ciência e o amor, intelectual e moral. A ciência e o amor são os fatores essenciais do universo. Enquanto não os adquirir, enquanto não tivermos isso, o ser está condenado a prosseguir em uma série de renascimentos terrestres. Vejam novamente o conhecimento da reencarnação presente no pensamento do Buda. Isso é tão interessante, é tão nítido o pensamento do Buda que na obra Religião, de Carlos Embaçaí, ele faz uma definição do que seja o budismo. É uma fala de Carlos Embaçaí. Ele diz: o espiritismo é o budismo ampliado, comentado, esclarecido, ilustrado e provado. São 5 coisas. Então, se você pegar o budismo e ampliar, comentar, esclarecer, dar exemplo, ou seja, ilustrar e provar, chamamos isso de espiritismo no conceito de Carlos Embaçaí. Ele tinha um conceito chamado as
mandalas, as rodas da samsara, os círculos das reencarnações, em que as almas ficavam como que presas dentro dessas mandalas, encarnando e reencarnando até poderem aprender e quebrar essas algemas e se libertarem. Era um processo lindo que acontecia com a chegada desses missionários, que promovia a revoada dos espíritos migrados. A cada chegada de um missionário desse, uma revoada de espíritos despertava e voltava para o mundo espiritual, e voltava para seus mundos de origens, porque haviam conseguido a condição mínima de regresso, o entendimento das múltiplas existências, a necessidade da transformação, as consolações advindas pelo entendimento do propósito da vida. Libertavam esses espíritos para que eles pudessem, sim, alcançarem a condição de felicidade. E foi então que, depois de múltiplos missionários apresentados em vários lugares, como na Grécia Antiga, através de Sócrates, e depois os vários pensadores que apareceram, como Jâmblico, Plotino, que ofereciam as ideias da chamada palingênese, oferecendo aos homens a compreensão da multiplicidade das existências corporais, marcando que também em mais um lugar da Terra encontrávamos informações desse tipo, ou entre os textos de Tertuliano, nós vamos encontrar diversas manifestações sobre o fenômeno da transmigração das almas espalhados por diversos povos antigos. E essas informações chacoalhavam a estrutura dos seres, e eles voltavam para seus mundos. Num dado momento dessa história, muitas das entidades já haviam partido. Aqueles que conseguiam compreender já haviam voltado. Mas ainda faltava a possibilidade do esclarecimento de alguns espíritos que aqui ainda estavam. É quando Jesus nasce entre nós. A chegada do Cristo na Terra, a oportunidade de que o próprio Cristo planetário venha ao planeta, é um marco significativo, porque as revelações anteriores eram revelações muito focadas numa compreensão mais profunda da vida. Conceitos mais agudos, de maior inteligência, eram oferecidos. Falava-se de imortalidade, lei de causa e efeito, falava-se de reencarnação, dos processos de transformação, do autoconhecimento, da busca dos elementos individuais, os 8 passos oferecidos pelo Buda para a sublimação do homem. Então, havia um conjunto muito rico de informações. Mas era a hora da chegada de uma revelação diferente. A revelação do governador do planeta. Nós poderíamos imaginar assim, nossa, se esses que não eram o governador trouxeram verdades escandalosamente belas, imagine quando vier o governador. Nossa, ele vai oferecer tanto conhecimento, ele vai abrir tudo. Mas não é. Não é. A mensagem de Jesus, ela não é uma mensagem que se aprofunda nos conceitos como de Buda, de Krishna, de Sócrates, dos Vedas. Não. A reencarnação não é um conhecimento explicitamente apresentado por Jesus. Nós encontramos esse fenômeno presente dentro do texto. Mas não era um ensinamento que fizesse parte das apresentações explícitas que o Cristo apresentava. Sua verdade oferecia, de fato, 2 grandes pilares. O primeiro pilar, o amor, e o segundo, a imortalidade da alma. Esses são os 2 pilares. Só que a gente pode dizer, puxa, mas só isso que ele trouxe? Não é pouco, não. O problema da revelação do Cristo não é a grandeza, a largueza dela, é a profundidade. Porque quando ele fala do amor, ele fala do amor com tanta intensidade, ele impregna com tanta intensidade que seus seguidores, seus discípulos se comprometem a fazer um trabalho de socorro aos miseráveis. Pode observar. Não é nenhum demérito para Buda, que durante seus diversos anos, desde os 29, 35 anos até os 69 anos, pregou durante, meu Deus,
quase 40 anos a sua doutrina, peregrinando pelas aldeias, libertando pessoas, como a cortesã Amrapali e tantas outras pessoas que ele teve a chance de conversar. Ele converteu muita gente. Ele viveu sua vida libertando pessoas da sua visão. Mas o Cristo teve um caráter diferente. Ele cria uma revelação que desperta as pessoas para socorrer os miseráveis. Eles passam a juntar os que estão caídos e cuidarem deles. Isso é a intensidade do amor que foi oferecido na mensagem de Jesus. Não é demérito a Buda, mas é característica da revelação do Cristo. E sobre a imortalidade também. Ele começa seu discurso dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, quando ele faz essa fala, ele já começa a falar do reino dos céus. Já na primeira fala pública dele. E ele vai terminar a sua vida pública com uma ressurreição. Não simplesmente falando da imortalidade, mas dizendo aos discípulos: coloca a tua mão na minha chaga e vê que eu estou vivo. Uma mensagem para a humanidade, uma mensagem para seus discípulos, uma mensagem para a mãe dele, para dizer que os espíritos não desaparecem com a morte. Uma mensagem que ecoa até hoje, para que as mães também percebam que seus filhos continuam vivos, apesar de repente, não estarem mais presentes nos nossos lares. Por fim, a chegada do Cristo e sua mensagem de intenso amor chacoalha as estruturas da humanidade, transforma o ideário humano. E como Kardec apresenta no livro A Gênese, o maior milagre de Jesus foi o fato dele ser assim, tão desprovido de recursos materiais, ser alguém tão sem a possibilidade de acessar outras regiões do planeta, se cercou de pessoas ainda mais simples do que ele e juntos transformaram a história da humanidade. Sua religião, sua proposta de conduta se espalha por o Ocidente como um todo e se torna, assim, a principal manifestação religiosa entre os povos que constituem a Europa. É um momento extraordinário, mas sua mensagem desperta as almas que ainda poderiam ser acordadas nesse fenômeno do amor. Após o período em que o Cristo vem e promove o despertamento daqueles que estariam maduros, o que sobra na Terra? E o que sobra? O que sobra somos apenas nós. Quem somos nós? Ou somos os espíritos que viemos da pré-história, ignorantes e que nos enxertamos com os que vieram de fora, ou nós somos aqueles que, mesmo usando todos os hábitos religiosos, lendo todos os livros sagrados dos Vedas, do Bhagavad Gita, de Krishna, de Buda, de Sócrates, de Jesus, de Moisés e tantos outros, tendo tantas oportunidades de aprendizado, não despertamos. Então, ou nós somos realmente da Terra, e por isso ainda somos tão difíceis, ou nós somos parte do grupo mais endurecido, mais duro daqueles que chegaram no planeta. Porque depois da revoada das últimas levas dos migrados que estavam em melhores condições espirituais, a Terra mergulha num período de profunda mediocridade. É um período de escuridão espiritual, aonde nós vamos fazer o abandono progressivo dos conhecimentos que existiam. Nós passamos a perseguir, nós começamos a tocar fogo em bibliotecas, a queimar pessoas, a promover a morte daqueles que pensavam diferente de nós. Fazemos guerras em nome da religião. Fazemos uma série de condutas que, às vezes, nós, quando vemos outros praticando, dizemos: meu Deus, mas isso é uma bestialidade. Nós já fizemos coisas semelhantes com o cristianismo.
Quando nós olhamos determinadas condutas e dizemos, não é possível que as pessoas pensem assim. Nós já fizemos isso com o cristianismo. Construímos a partir da leitura equivocada daquilo que o cristianismo fosse, como se ele realmente representasse uma doutrina de escuridão, uma doutrina de intolerância, de violência. E construímos no Ocidente um conjunto de verdades profundamente distantes do pensamento do Cristo, ainda que apresentássemos a ideia de que estávamos defendendo essas verdades. E por conta disso, duas coisas vão acontecer. A primeira delas, nós vamos progressivamente abandonar a ideia da reencarnação. O Ocidente vai fazer isso. Progressivamente, à medida que a intolerância vai tomando espaço, vão se retraindo as verdades reencarnacionistas no Ocidente. O Oriente continua tendo, mas o Ocidente vai se distanciar dessas verdades. Por quê? Porque não tínhamos maturidade para entender essas coisas, porque não tínhamos capacidade de entender a multiplicidade das existências. E por conta disso, as religiões do Ocidente se tornam religiões uniexistenciais. E o Oriente? O Oriente continua reencarnacionista, mas perde a beleza. Mergulha num processo de muitos rituais, de muitas práticas exteriores e um afastamento progressivo do saber verdadeiro, do conhecimento espiritual que se deveria ter. As sociedades sabem da reencarnação, mas param de refletir sobre seu proceder, comparando com as verdades que conhecem. Sabemos que existe a reencarnação, mas e daí? Isso não nos leva a uma reflexão profunda das minhas práticas de conduta. E por conta disso, a segunda consequência, uma vez que a primeira foi o abandono da reencarnação, a segunda é a indecifrabilidade dos textos antigos. A gente olha os textos e diz, não estou entendendo nada que esse cara está falando aqui. Os textos de Buda, de Krishna, os Vedas, a Cabala judaica, o pensamento dos sábios do Egito Antigo, não são mais compreendidos pelos homens. Mas como pode? Nós não estudávamos essas obras, nós não entendíamos essas obras, nós não conseguimos até nos libertar da nossa ignorância lendo esses livros. Por que agora a gente não conseguia? Porque os alunos não eram os mesmos. Os alunos haviam partido e os que ficaram, que era a turma mais difícil, quando lia os textos, dizia, eu não estou entendendo nada disso aqui, não estou compreendendo. E por isso, nós começamos a fazer um processo progressivo de distanciamento dessas verdades. Mas isso não quer dizer que não existissem pessoas que entendessem esses textos. Essas pessoas existiam. Durante os períodos da chamada Idade Média, existiam pessoas que compreendiam, mas elas não eram a maioria, era um grupo muito pequeno. Elas não poderiam dizer que elas entendiam, que compreendiam e aceitavam aquelas verdades. Qual foi a solução encontrada? A criação das sociedades medievais secretas. O que eram as sociedades secretas medievais? As estratégias para preservar o conhecimento espiritual. E eles mentiam, eles diziam assim, o que somos? Somos alquimistas. Alquimistas? E o que vocês querem fazer? Queremos transformar o ferro em ouro. Isso é muito bom. Se conseguir transformar o ferro em ouro, é muito bom. Você já pensou? Eu pego um pedaço de ferro e eu consigo fazer uma coisa qualquer e ele vira ouro? Nossa, isso vai ser maravilhoso. Mas não era isso que eles pesquisavam. Quando eles falavam que pesquisavam a ideia de transformar ferro em ouro, o ferro é o coração endurecido do homem, o ouro é a transformação espiritual. Transformar ferro em ouro é estudar a transformação espiritual do homem, que eles envelopavam nessas verdades para não serem perseguidos. Eles procuravam o elixir da juventude. Isso é muito bom, porque a pessoa vai tomar o elixir da juventude e nunca mais vai envelhecer. Então pode deixar eles pesquisarem. O que eles pesquisavam, na verdade? Não era o elixir da juventude.
porque o elixir da juventude ofereceria a vida eterna. Então, o que eles estudavam? Eles estudavam a vida eterna. Eles estudavam o mundo espiritual. E assim, portanto, a nossa humanidade foi passando por essas experiências e esses conhecimentos ficaram todos como que sepultados, escondidos, empoeirados nas prateleiras, sem que os homens pudessem entender. Com o tempo, a religião assumiu a possibilidade de perseguir as criaturas humanas e começou a fazer um processo de perseguição tão violenta sobre cientistas e filósofos que durante muitos anos houve uma retração da filosofia e da religião para impedir que, de repente, fossem levados à fogueira. Até que aconteceu no século XIX a grande libertação da ciência e da filosofia. Libertos do jugo da religião, as duas se uniram para dar o troco na religião e criaram, a partir do século XIX, um conjunto de princípios para negar tudo aquilo que fosse espiritual. E pela primeira vez na história da humanidade, o Ocidente torna-se negacionista em relação à existência de Deus. É o período do avanço do materialismo, em que a negação de tudo que fosse espiritual era acenado para a humanidade como sendo a solução para os nossos dramas, porque a religião era um problema muito grave e que deveria ser combatida e extirpada da nossa sociedade, porque ela era a origem de muitos males. É verdade. A religião tinha feito muitas coisas erradas, mas junto com a religião tinha uma coisa muito boa, que era a espiritualização do homem. E na tentativa de extirpar a religião do coração do homem, arrancamos junto todas as expressões que poderiam acenar para a espiritualização do homem. A ideia era que o materialismo levasse a nossa humanidade para uma sociedade mais feliz. Não foi o que aconteceu. Está aí o resultado do que nós somos. A retirada de Deus do ideário humano trouxe duas consequências muito graves para nós. A primeira consequência, por conta da perda da fé, é a sensação de desproteção, porque a fé dá uma sensação de proteção muito grande na prova. Eu passo por uma dor, mas eu digo, Deus está vendo. Eu tenho um dissabor, mas eu falo, vai passar. O Senhor está cuidando de nós. Mas quando eu arranco Deus da minha visão de mundo, quando eu sofro, o que é que eu penso? Eu sou um desgraçado. Isso não vai ter fim. Eu vou me acabar. É o fim do mundo. Então, eu desenvolvo, por conta disso, sentimentos de ansiedade, de depressão, e as taxas de suicídio aumentam. Por que a humanidade hoje tem níveis tão altos de ansiedade, níveis tão graves de depressão, e as taxas de suicídio crescem? A ausência da certeza de que Deus protege as nossas vidas. Consequência do pensamento do século XIX, que estamos colhendo os frutos agora. E a segunda consequência dessa arrancada de Deus das nossas vidas é que na hora que arrancou Deus, arrancou junto a necessidade de obediência de um código de conduta. Ora, Deus manda que sejamos bons, que façamos o bem. Uma vez que não existe mais esse elemento para ditar as regras, surge uma pergunta: por que não? Sim, por que não? Não tem mais Deus, não tem mais lei. Por que não fazer? Então nós nos lançamos a todo tipo de excesso na vida pela falta de compreensão das leis divinas. Ah, que tristeza! Que amarga consequência seria para a humanidade se, exatamente para que nós não enlouquecêssemos de vez, no mesmo período em que o materialismo avança, o Cristo manda para a terra o Consolador prometido, a mensagem espírita. Nascida no seio da ciência, no meio daquele lugar onde o positivismo se implantava como sendo a verdade absoluta, o Espiritismo se apresenta e Allan Kardec, trabalhando com um mar de perguntas e respostas recebidas da pessoa de Victorien Sardou, que já havia começado o trabalho de perguntas e respostas, Allan Kardec começa a tentar organizar aqueles saberes.
E ele vinha de uma formação de pais católicos e protestantes, e, portanto, distante da reencarnação. Numa sociedade francesa que também tinha distância da reencarnação. Kardec não tinha proximidade com esses conceitos. As primeiras falas sobre reencarnação causaram estranheza no codificador. Mas como assim? Mas a gente não esquece. Se tivesse, eu lembrava. Como que eu não lembro? Então, ele vai passando por um conjunto de reflexões, despertando progressivamente para a compreensão sobre esse fenômeno e vai se convencendo devagarinho sobre as verdades. As peças começam a se encaixar. A reencarnação começa a oferecer para nós, que temos o acesso à doutrina espírita, uma chave de muitos mistérios. E ele começa, então, a compor as obras espíritas, e a reencarnação, a ideia das múltiplas existências, torna-se o eixo central das discussões sobre a lei do progresso. O entendimento de como Deus, o soberano Senhor, estabeleceu para que os homens pudessem alcançar a perfeição, está disposto dessa forma. Na questão 166 de O Livro dos Espíritos, indaga Kardec: como pode a alma que ainda não alcançou a perfeição encontrar a possibilidade de se depurar? Como? Resposta: dizem os Espíritos. Não, eu não vou usar a resposta do Livro dos Espíritos. Eu vou usar a resposta de Krishna no canto 2º, no item 22, quando Krishna, respondendo a essa pergunta para Arjuna, diz a ele: do mesmo modo que o homem troca de roupa, o espírito troca de veste tantas vezes quantas se fizerem necessárias a caminho da perfeição. Embora Allan Kardec não estivesse interessado em resgatar as mensagens antigas, embora ele não tivesse partido de uma ideia pré-concebida, as verdades que ele encontrava através das revelações dos Espíritos retornavam em saber a tudo aquilo que havia sido oferecido no passado. Era uma releitura dos Vedas, era uma releitura do Bhagavad Gita, era um revisitar no pensamento de Siddhartha Gautama, era rever os conceitos da Cabala antiga, só que agora iluminados por uma visão profundamente diferente, porque as revelações anteriores, elas haviam chegado aqui para um povo específico, por isso que elas eram tão profundas. Por que a mensagem de Krishna era tão aguda? Porque era para povos maduros, ela não era oferecida para a humanidade como um todo. A humanidade inteira não poderia entender a mensagem de Krishna naquela época, nem a dos Vedas, nem a Cabala, nem a dos egípcios, nem a de Sócrates. Não eram revelações para a humanidade. Por isso não são consideradas por Allan Kardec como revelações. Ele trata apenas 3, Kardec, Jesus e o Espiritismo, porque são revelações universais. Quando a mensagem do Cristo vem, ela vem para a humanidade inteira, porque nesse período a humanidade estava pronta para receber as informações do quê? Imortalidade e amor. Por isso que ela só tem isso, porque é uma revelação para toda a humanidade. Mas as verdades espirituais não poderiam ser ditas de maneira muito clara se o próprio Nicodemos tinha dificuldade de entender que a alma volta para nascer de novo. E ele era um mestre em Israel. Então, não dava para trazer essa verdade de maneira clara. Mas na época que o Krishna veio, para aquele povo para o qual ele pregou, esse pessoal estava pronto, porque eram almas muito antigas e prontas para receber. Mas eles foram embora e a mensagem ficou indecifrável. Quando a revelação espírita chega trazendo verdades semelhantes, ela vem de maneira a se casar com o que estava apresentado anteriormente, com diferenças fundamentais. A mensagem de Buda, de Krishna, de Sócrates e até a de Jesus são mensagens herdadas. O que são mensagens herdadas? Elas foram trazidas por um revelador que chegou e disse: gente, a verdade é essa aqui, pega o que eu vou dizer para vocês. Então entrega a revelação inteira.
Cabala, em hebraico, significa toma, pega, recebe. É isso que significa Cabala. Kabbalat, em hebraico, significa pega, recebe, toma para você. Então, era uma coisa que era entregue pronta. Eu estou te entregando algo pronto. O Buda chegou e disse, olha, a verdade é essa aqui. O Cristo disse, a verdade é essa. Jesus chegou e disse, a verdade é essa. E no Espiritismo, como é que foi? Foi um mar de perguntas e respostas, e Allan Kardec compôs em cima do conhecimento que a humanidade tem. Então, é uma mensagem diferente, porque ela não é herdada, ela é construída com o saber da Terra, porque se juntava o conhecimento científico, mas isso aqui não encaixa, isso aqui não vai encaixar, tira fora. Então, era necessário ter um suporte científico para apoiar a revelação, o que não tinha nas revelações anteriores. O Krishna falava tem reencarnação e pronto, está dito. E como é na doutrina espírita? Meu Deus, quantas revelações nós temos de comprovação científica da mediunidade, da reencarnação, da manifestação dos espíritos, da imortalidade da alma. As obras espíritas estão fartas de comprovações científicas para que não seja um simples opinar sobre as verdades espirituais, para que se perceba que essas verdades, de fato, são verdades que estão na lei da natureza e, portanto, elas se reescrevem. Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, diz o seguinte, se um dia se queimassem todas as obras espíritas, elas se reescreveriam. Talvez com outro nome. Por quê? Porque elas estão na lei da natureza, então elas se reescrevem. Foi o que aconteceu. Depois de tantos anos em que as obras estavam empoeiradas, que as obras de Rabi Shimon Bar Yochai sobre a Cabala estavam como que esquecidas, o pensamento de Buda, de Sócrates, o pensamento de Krishna, os Vedas, com mensagens quase que indecifráveis para a humanidade, de repente, nós recebemos uma mensagem nova que tem um conhecimento muito semelhante àquele anterior. O que significa isso? Isto significa que nós temos condição agora de entender aqueles textos. Agora nós já lemos esses textos e eles já não soam mais estranhos. Eu leio o Bhagavad Gita e digo, sim, é isso mesmo, está correto. Por que hoje consigo ler e entender e não entendia? Porque eu não era alma madura. Eu não era alma madura. Agora sou. Qual é a conclusão que a gente tira de tudo isso? A conclusão que tiramos é que, sim, não há dúvida, nós estamos na transição planetária. Essa é a prova da transição. Porque seria muito lógico as pessoas dizerem assim, toda geração diz que está na transição. Toda geração. Estamos na transição. Aí vem outra, estamos na transição. Por quê? Porque todo mundo se acha que a mensagem foi escrita para a sua geração. Então, por isso que nós somos a última. Mas esse período agora do Espiritismo para cá é um período no qual a gente já consegue ler aquelas revelações trazidas dos Vedas, do Bhagavad Gita. Ora, se eu consigo ler e entender as revelações que foram trazidas para os espíritos que migraram para a Terra naquele período, qual é a conclusão? É que eu estou no grau de maturidade intelectual que eles tinham lá atrás. Eu tenho hoje o grau de compreensão dos espíritos que migraram para a Terra. Então, o que significa? Que eu estou no momento semelhante do ponto de vista espiritual das almas que aqui chegaram. Essa é a prova de que nós estamos no momento maduros para migrar da Terra se for preciso. Nós estamos na condição de maturidade, porque nós encontramos, na verdade, mexendo hoje com o Espiritismo, as provas da turma que veio antes de nós. Nós estamos agora lendo as provas, os exames finais dos que eram do ano passado. Digo, olha, já consigo fazer a prova dessa matéria. Então é porque nós estamos no final do ano mesmo. Porque se a gente pegasse esse material, essas provas, no começo do ano, nossa, não sei nem que matéria, não sei nem o que é isso aqui. O professor ainda não deu essa matéria, por isso não consegue fazer a prova. Hoje eu já consigo entender. Eu pego os exames do passado, eu leio os textos que foram oferecidos para aqueles homens que tinham acabado de chegar, e é semelhante ao que eu entendo hoje. Estou pronto.
Estou maduro e estou vivendo o período da transição planetária. Mas, evidentemente, alguns espíritas dizem, nós vamos migrar da Terra. Meu Deus, nós vamos embora. Não é o mais esperado que nós migremos. Existem espíritos, sim, muito mais endurecidos e que esses migrarão do planeta. As almas endurecidas, vocacionadas ao mal, que não têm sensibilidade para o bem, esses são os mais prováveis de migrar. E os espíritas? O que nos aguarda no futuro? A migração? Sim, a migração, mas não para fora do planeta. O que nos espera é a migração intraplanetária. É nós nos espalharmos sobre a face do globo. Esse momento maravilhoso de estarmos milhões de espíritas juntos, estudando, tanto encontro, seminário, estudos, é só para essa encarnação, tá? A próxima não vai ser assim. Nós estamos em treinamento, nós estamos fazendo nesta encarnação o exercício de absorção desse conteúdo, porque a verdadeira tarefa não é agora. A verdadeira tarefa será a próxima. Nós iremos renascer dentro e fora do ambiente religioso, dentro e fora do ambiente científico, dentro e fora do ambiente filosófico, no Oriente e no Ocidente, nas diversas religiões, espíritas ou não, mas nós deveremos nos espalhar sobre a face do planeta, levando o perfume daquilo que nós conhecemos. É muito provável que a próxima existência nós não tenhamos esse banho de luz que o Espiritismo representa para nós. Nós precisamos, portanto, preparar as nossas almas, preparar os nossos corações para nos encharcarmos dos conhecimentos espirituais e das convicções morais que ele nos oferece, para que as nossas almas possam fazer o serviço que está sendo esperado de nós. Nós não migraremos da Terra se apresentarmos as condições de sermos aproveitados para o planeta. E essa é a condição mais razoável para nós. Aguardemos para o futuro uma missão na Terra, em lugares inimagináveis, em religiões que nunca pensamos que poderíamos participar, para não pregar diretamente o Espiritismo, para ensinar amor por dentro dessas religiões. Outros de nós estaremos para divulgar o Espiritismo, sim, em outros lugares do planeta. Outros estaremos no Brasil, fomentando o crescimento do Espiritismo, ou no Brasil, fora do Espiritismo, facilitando com que outras doutrinas e outras ciências se abram para a espiritualidade. As reencarnações, as múltiplas existências, são a grande chave do nosso apaixonar pela vida, que nós temos que nos preparar para esse processo. Em síntese, nós podemos dizer que a reencarnação descerra diante de nós horizontes extraordinários que não víamos antes. E a partir da leitura que a vida nos oferece, eu compreendo de maneira muito mais profunda o meu existir. Eu compreendo aquilo que a vida de fato seja. Eu sei que eu tenho um encontro marcado com a felicidade. Eu sei que o meu futuro será grandioso, que eu vou me libertar das minhas imperfeições. Eu sei que o que me aguarda é a felicidade. Eu não estou condenado ao sofrimento, mas sou uma alma imortal, a caminho da luz, da paz espiritual. Eu descubro também que eu sou o construtor da minha felicidade. Sou eu que construo a minha história, sou eu que sou o meu próprio salvador espiritual, sou eu que, ouvindo os diversos mestres, ouço Jesus, ouço os outros que acenam com os caminhos, e eu construo a minha própria história, me desembaraçando das minhas imperfeições, a caminho da minha verdadeira felicidade. Descubro também uma terceira verdade. Eu compreendo as minhas dores. Eu passo a entender a razão dos meus sofrimentos. Eu olho para as minhas dores de maneira diferente e bendigo as oportunidades que a vida me oferece de poder lapidar a minha intimidade com as oportunidades que a reencarnação me concede. Eu passo a ter uma visão do mundo completamente distinta. Eu passo a entender os meus laços familiares. Eu passo a entender o que é minha família. O que são essas verdades extraordinárias que a vida espiritual me revela? E, por fim, observando todas essas coisas,
me debruçando sobre a história e vendo desde o começo o surgimento do homem e a saga da humanidade ao longo dos séculos, as múltiplas relações, as extraordinárias oportunidades de crescimento, eu contemplo todas essas coisas e, profundamente emocionado diante da majestade da vida, olhando para a reencarnação, eu digo do fundo do meu coração: eu vejo Deus. Eu vejo Deus em todas as coisas.